Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje o nosso assunto é ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Você sabe quais são os significados da ressurreição e da ascensão de Cristo? Como era o corpo ressurreto de Jesus? O que a ressurreição de Cristo trouxe de benefício para nós como cristãos e como povo de Deus? Você sabe responder essas perguntas? Caso você não saiba, fique conosco e acompanhe esse vídeo, né? Mais um ensino bíblico para você, para a sua edificação na fé e compreensão, de fato, da nossa fé e de quem é Cristo e de tudo aquilo que Ele fez e conquistou para nós na cruz do Calvário, tanto na sua morte como na sua ressurreição e, posteriormente, na sua ascensão. Bom, você que ainda não é inscrito no nosso canal, né? Por favor, não deixe de curtir aí as nossas publicações, se inscrever no nosso canal. Você com certeza vai estar contribuindo para o nosso crescimento e também para o seu, né? E aí você vai ter as nossas notificações sempre aí no seu YouTube. Bom, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos falar, né, sobre a ressurreição de Jesus e o que a Escritura tem a nos falar sobre isso. Vou deixar aqui os slides para você dar uma olhada aí, você que quer acompanhar com a gente. Se não, só fique atento aí ao que nós estamos falando. Bom, algumas explicações, a princípio, base bíblica, a respeito da ressurreição, né, de Jesus Cristo. Os evangelhos têm testemunho suficiente, né, e abundante para que nós creiamos na ressurreição, né? Olha quantas referências bíblicas nós temos aí. Mateus, não é? 28, todo o capítulo 28 de Mateus, Marcos, né, 16, do 1 ao 8. Gostaria de ler esse texto de Marcos, muito interessante, não é? Que é o menor aí, para a gente dar uma conferida. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8, não é? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Então, o livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles registram com clareza, né, e com ricos detalhes a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que isso era de fato uma realidade. O livro de Atos é um relato histórico da proclamação dos apóstolos acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Se você ler o livro de Atos, né, e as epístolas também partem desse mesmo pressuposto. Eles sempre apresentam, sempre que os apóstolos vão ministrar a palavra, sempre que eles vão anunciar as verdades do evangelho, o que está incutido ali naquela mensagem como tema central é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão e a sua vinda. Sempre eles lembraram dessa mensagem e traziam essa mensagem ao seu povo, aos seus ouvintes, àqueles em quem eles estavam ministrando a palavra, independente de onde eles estavam. Se estivessem num contexto grego, era a mesma mensagem. Se estivesse entre os judeus, também a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Esse era um tema muito falado e fazia parte aí da proclamação da mensagem, né, dos apóstolos. A natureza da ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança daquela experimentada por outros antes dele, né? Um exemplo disso é Lázaro. Bom, a
a princípio, nós devemos entender que o que aconteceu com Jesus não foi semelhante ao que aconteceu com Lázaro e não foi semelhante ao que aconteceu com nenhuma ressurreição que nós temos relatado na Escritura. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não apenas voltou dos mortos, ele não apenas voltou à vida, mas Cristo ressuscitou de uma maneira que ele jamais retornará à morte novamente. Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas depois de um tempo Lázaro morreu novamente. Os outros relatos de ressurreição que há na Escritura, da mesma maneira, eles reviveram, eles voltaram à vida. Mas Jesus não simplesmente voltou à vida. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, para nunca mais deixar de existir. Jesus, não só quando ele ressuscita, não é uma ressurreição comum porque ele vence a morte. Então, por ele vencer a morte, ele agora não é dominado pela morte, é ele quem domina a morte. Então, até antes da sua crucificação, né, Jesus se entrega à morte, né, ele se entregou, porque a morte, né, como diz João em Atos 2, Pedro, né, em Atos 2, não é possível que ele fosse retido por ela. Então, a morte não tinha poder sobre Cristo e ainda agora não tem. Por quê? Porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, para nunca mais perder a vida. Ele é as primícias dos que dormem, como diz Paulo aos Coríntios, né? Quando Jesus ressuscitou, ele se tornou as primícias de um novo tipo de vida humana, uma vida na qual este corpo foi aperfeiçoado, não estando mais sujeito a fraquezas humanas. Então, por que a maneira com que Jesus ressuscitou é totalmente diferente das ressurreições que nós temos na Escritura? Porque Jesus, ele inaugura um novo princípio, um novo tipo de vida humana. Quando Lázaro ressuscita, ele ressuscita num corpo corruptível ainda, num corpo marcado pelo pecado, no mesmo corpo em que ele nasceu, né? No mesmo corpo em que ele viveu a sua vida inteira. Agora, Jesus não. Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita num corpo glorificado, num corpo semelhante ao corpo que todos nós teremos após a nossa morte, após a vinda de Cristo. E aí sim, uma vez em que nós formos unidos com Cristo por meio da sua segunda vinda, nós, né, receberemos um novo corpo. E esse corpo que nós vamos receber é semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, que nós somos as primícias dos que dormem, que Cristo é as primícias dos que dormem. Por quê? Porque Cristo foi o primeiro, né, a ressuscitar para nunca mais morrer. Cristo foi o primeiro a ressuscitar não só para nunca mais morrer, mas ressuscitou num corpo que um dia nós teremos semelhante. Jesus é o exemplo, Jesus é o primeiro a ter um corpo semelhante ao corpo que todo aquele que nasceu de novo, né, que é salvo em Cristo Jesus, terá depois da sua segunda vinda, quando a sua alma ser unida novamente a um corpo, e aí onde nós habitaremos a Nova Jerusalém. Bom, o que mais nós temos aqui? Depois disso, nós temos ainda sobre a natureza da ressurreição. Os discípulos de Jesus não reconheceram enquanto caminhavam com ele no caminho de Emaús. Esse texto incrível de Lucas 24, 13 até o 32, fala sobre Jesus estar caminhando com seus discípulos, com pessoas que ele passou grande parte do seu ministério, e essas pessoas não reconhecem Jesus, né? O texto fala alguma coisa sobre Deus ali Jesus ter escurecido o pensamento deles e tal, para que eles não enxergassem quem era Jesus, né? A ideia ali é que Jesus queria, eles deveriam reconhecer Jesus
pela palavra, né? Pelo aquilo que ele estava dizendo e não pelo que os seus olhos estavam vendo. Mas a ideia aqui, talvez, que o Gruden quer evidenciar, é que essa ressurreição de Jesus tornou ele um ser um tanto quanto diferente. Não é que Jesus não era possível de ser reconhecido, como de fato foi, mas é que ele não era mais parecido com o Jesus de outrora, porque o Jesus de antes não era num corpo glorificado como o de agora. Se você observar o texto de João 20, 14, Maria Madalena deixou de reconhecer Jesus por um momento. Né? O texto diz que ela olha, né, e ela se confunde, ela acha que é um jardineiro. Não é? João 20, dá uma olhada nesse texto, só para a gente não ficar com dúvida. João capítulo 20, o verso 14 até o 16. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Né? E aí Jesus disse: Maria, sou eu. Né? Ela, voltando, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Então, parece que Jesus não estava tão fácil assim de ser reconhecido. Parece que o corpo da ressurreição não é um corpo que vai fazer com que você seja extremamente semelhante ao que você é agora. Porque nós nunca vivemos num corpo ressurreto e nós nunca vimos um corpo ressurreto. Então, nós não sabemos o que em nós é marca do pecado ou característica do corpo humano, né, no geral. Muitas coisas que pode ser que nós tenhamos aqui no nosso corpo, alguma marca, alguma expressão, algum tipo de defeito que a gente nem sabe que é um defeito, porque nunca vimos um exemplo de um homem perfeito, de um corpo ressurreto. Então, parece que, embora Jesus é reconhecido, embora nós iremos reconhecer as pessoas no céu, tenho certeza disso, não será tão fácil, tão óbvio assim, né? Porque agora esse corpo não tem mais as marcas do pecado, não é mais alterado pelo pecado, não tem mais os efeitos do pecado, né? Então, esse corpo ressurreto que nós recebemos de Jesus será aí um corpo diferente daquele que nós estamos acostumados. Teremos facilidades para reconhecer? Não, mas ainda assim iremos reconhecer. Não seremos totalmente outras pessoas, não acredito nisso. Não seremos totalmente diferentes, impossíveis de sermos reconhecidos, não acredito nisso. Mas eu acredito que, embora sejamos capazes de reconhecer as outras pessoas no céu, nós não teremos tanta facilidade assim, né, baseado aí em Maria, né, observando isso. Quando Jesus apareceu aos 11 discípulos em Jerusalém, eles ficaram inicialmente espantados e assustados, não é? Por quê? Porque viram a Jesus Cristo, viram aqueles em quem foi crucificado, viu Jesus ali aparecendo e olhando para eles se espantaram, falaram: meu Deus, o que é isso? Um corpo ressurreto. Agora é um corpo perfeito. Jesus ressuscita num corpo perfeito, num corpo que não é mais marcado pelo pecado. Embora seja Jesus, ele está diferente daquele Jesus que eles conviveram por 3 anos e meio. Parece não ser de fato aquele Jesus, não é? Agora Jesus pode transpassar uma parede. Ele entrou e as portas ainda estavam fechadas, mas ao mesmo tempo ele come com eles, não é? Ele mostra o seu lado para Tomé, ele mostra suas chagas. É de fato Jesus, por isso causa um espanto nesses homens que agora estão diante de um homem glorificado, de um homem exaltado, de um homem sem influência do pecado, um homem agora que não sente mais fome, que embora coma, né,
mas não tem mais essas necessidades. Um homem que não é mais afetado pelo pecado, não é mais alcançado pelo fator do tempo, não vai envelhecendo, não tem rugas, não tem manchas, não tem defeito, né? Como deve ser um corpo sem defeito? Nós não podemos mensurar isso, porque nós nunca tivemos a possibilidade de ver o Jesus visível, né, na nossa frente, assim como os discípulos tiveram. Então, há uma impossibilidade da gente compreender de fato como é esse corpo ressurreto. Nós sabemos que é um corpo que não é afetado pelo pecado, mas o que em nós é de fato afetado pelo pecado, foi afetado pelo pecado, em que nós podemos dizer, olha, isso vai ser mudado, isso vai ser diferente. Tem coisas que nós achamos que é perfeito em nós, mas que foi afetado pelo pecado. E isso nós jamais teremos uma compreensão total, a não ser quando Cristo vier em glória mesmo e nos ressuscitar e nos der nova vida, aí nós teremos uma compreensão mais precisa disso. Esses exemplos indicam que houve um grau considerável de continuidade entre a aparência física de Jesus antes da sua morte e após a sua ressurreição. Isso é um fato, né, que o Gruden expõe aí e que deixa claro que, embora nós tenhamos muitas mudanças, mas ainda vai haver um grau considerável de continuidade da nossa aparência, né, que nós temos aqui no presente momento e aquela que nós teremos no céu. Haverá aí uma continuidade, né? Eles sabem que é Jesus, eles entendem que quem está diante deles é o Messias. O espanto deles é porque a última vez que eu te vi você estava numa cruz, né? Todo machucado, e agora você está completamente diferente, num corpo ressurreto, sem manchas de pecado, sem cicatrizes, sem cortes, né? Apenas o seu furo no lado e as suas marcas nas mãos. Isso é impressionante, isso impressionou os discípulos, né? E deixaram eles todos atônitos e surpreendidos. Porém, eles reconheciam e eles sabiam que de fato estavam na presença do Messias, aqueles em quem eles andaram 3 anos e meio. Então, vai haver sim uma continuidade, um grau de continuidade aí considerável. Jesus tinha um corpo físico que podia ser tocado. Os textos estão aí. Por que eu deixei bem claro isso? Deixei isso bem claro porque muitas pessoas acham que serão invisíveis, né? Já quantas teorias de como será o corpo ressurreto na segunda vinda de Cristo e tal. Mas nós teremos um corpo, tá? Isso é fato. Nós teremos um corpo. Assim como Jesus tinha um corpo, nós também teremos um corpo que pode ser tocado. Esse é o corpo da ressurreição. Você pode tocar quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, que nós vermos a Cristo. Cristo é um homem de carne e osso. Você vai tocar nele, você vai abraçar Jesus, você vai passar a mão no seu rosto, você vai sentir a sua pele. Ele é um homem. Jesus, assim como nunca se esqueça desse texto, 1 Coríntios 15, 20, Cristo é as primícias dos que dormem. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos num corpo incorruptível. E todos esses textos aí, essas referências bíblicas apontam para essa presença que nós teremos também num corpo ressurreto. Então, nós teremos um corpo físico, tá? Não seremos alma, não seremos espíritos, não seremos essas coisas sombrias que muitas vezes as pessoas compreendem. Não, nós teremos um corpo ressurreto, mas será um corpo. Tá? O Pai e o Filho participam da redenção, da ressurreição, não é? Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, não é? Esse texto é interessante, que mostra o Pai como o agente da ressurreição de Jesus Cristo, não é? O Pai
ressuscita a Jesus Cristo. Esse texto de Atos, capítulo 2, verso 24, né? Eu até mencionei ele aí, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Esse é um dos exemplos, né, de que Deus ressuscitou a Cristo. Não é só mais um texto aí de Romanos 6, verso 4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Cristo foi ressuscitado pela glória do Deus Pai, né? E Jesus aí também participando da sua própria redenção. Esse texto de João 10, verso 17, a partir do 17, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Então, embora o texto fala que Jesus foi ressuscitado por Deus Pai, mas ele, como sendo também Deus semelhante ao Pai, é capaz de tanto entregar a sua vida como reavê-la no momento em que ele achar oportuno e necessário. Então, Cristo não foi morto porque foi pego à força e tal. Cristo se entregou, tá? Ele se entregou por amor ao Pai, né? Ao chamado do Pai. Cristo não foi morto porque os soldados conseguiram prender ele. Cristo foi morto porque ele quis, e esse era o chamado dele. Ele entendeu a sua missão, por isso ele morreu, mas no momento necessário ele ressuscitou, ele retomou a sua vida. Bom, para nós encerrarmos aqui de maneira mais prática, quais são os significados doutrinários da ressurreição? Primeiro, que a ressurreição de Cristo assegura a nossa redenção. 1 Pedro, Efésios 2:5, Colossenses, todos esses textos mostram que nós iremos ressuscitar. E quais são as provas de que nós iremos ressuscitar? A própria ressurreição de Jesus Cristo. Ela assegura a nossa regeneração. Ela assegura, não é, a nossa transformação, que nós fomos salvos de verdade, que nós fomos regenerados, que nós deixamos de viver uma vida de engano, de pecado, e agora passamos a viver pelo Espírito de Deus. 1 Pedro 1, verso 3, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição de Cristo nos garante, né? Ela não proporciona, ela garante a nossa regeneração. Ela nos regenera de fato, ela nos dá nova vida, ela transforma o nosso ser. É por causa da morte de Jesus Cristo, que era necessária que acontecesse, que nós agora temos vida plena em Deus, né? Somos regenerados. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação, né? Romanos 4:25, agora nós somos justificados. O que isso significa? Significa que você é justo diante de Deus. E é sempre bom deixar claro que essa justificação não é baseada nas suas obras, mas ela foi imputada a você. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que é ser justo diante de Deus? É não ter mais seus pecados computados. Você foi perdoado. Você recebeu absolvição. Você foi justificado. E quem justificou você? A morte de Cristo. Porque Cristo morreu e ele pagou a sua pena, a sua dívida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo agora também da mesma maneira justificado, né? Então
não é que você se tornou justo por alguma obra ou alguma coisa que você fez, mas isso foi imputado, isso foi colocado em você. Não é? Ela não pertence a você, ela foi imputada, ela foi dada por meio de Jesus Cristo. Não é? Cristo pagou pela sua dívida, por isso que agora você pode ser justo diante de Deus. E aí, por fim, o significado doutrinário da nossa ressurreição é que a ressurreição de Cristo assegura nossos corpos ressurretos. Porque Cristo ressuscitou e ele, sendo as primícias dos que dormem, eu e você também, de igual forma, ressuscitaremos com ele. Então, porque tudo aquilo que Cristo fez e é como um homem ressurreto, nós também receberemos. Teremos um corpo sem pecado, teremos uma vida eterna, não é? Tudo isso, todas as marcas do pecado no nosso corpo, seja ela uma deficiência física, mental, psicológica, tudo isso é efeito do pecado. Defeitos no corpo, na pele, nos olhos, cegueira, falta de membros no corpo, tudo isso são efeitos do pecado. E todas essas coisas serão revertidas. Pessoas que não têm movimento nas pernas, nos braços, tudo isso será restaurado num novo corpo quando Cristo vier e ressuscitar todos os seus filhos. Então, a ressurreição nos assegura corpos ressurretos. O que isso significa? Corpos sem pecado, corpos sem deficiência, corpos perfeitos, assim como o de Jesus, sem marcas de pecado, sem influência de pecado, sem sofrer os danos que o mundo nos proporciona por causa do pecado. Tudo isso será apagado, tudo isso será extirpado e nós teremos um novo corpo à semelhança de Jesus Cristo. Legal? Por hoje é isso daí. Espero que você tenha apreciado essa matéria, esse conteúdo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, né? Não deixe de compartilhar, de curtir as nossas publicações, de estar aí compartilhando com seus amigos. Nós ainda não encerramos, né, esse assunto da justificação, da cristologia, né? Nós estamos dentro desse assunto ainda. Em breve nós teremos outros temas para tratar aqui, então fique ligado com a gente e nós sempre teremos um conteúdo edificante para o seu coração, para o seu elevo espiritual e para a sua edificação na fé. Legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.